Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Elizabeth Alves, John Furtado, Martha Muchers e Mary Gamache. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconhecendo que somos pecadores, invoquemos a misericórdia de Deus para mais dignamente celebrarmos a Santa Missa. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste salvar os corações arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para passar a outro Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas há pessoas que vos perturbam e pretendem mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, ainda que fosse eu próprio um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós vos anunciamos, será anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daqueles que recebestes, seja anátema. Estarei eu agora a captar o favor dos homens ou do Deus? Acaso procuro agradar os homens? Se eu ainda pretendesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Quero que saibais, irmãos, o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas habitam. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Institui memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deixe sustento àqueles que o temem, e jamais esquecerá a sua aliança. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Fiéis e justas são as obras das suas mãos.
são imutáveis todos os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos dos séculos, estabelecidos na retidão e na verdade. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Enviou a redenção ao seu povo, firmou com ele uma aliança interna. Santo e venerável é o seu nome. O louvor do Senhor permanece para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Dei-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do
likewise. This is the gospel of the Lord. My brothers and sisters, each gospel portrays Jesus in a different way. And Luke, in his gospel, portrays Jesus as the one who shows us always mercy. This is why in Luke's gospel we have beautiful parables about mercy. This one, it is one of the most famous one, and everyone knows this parable. Even those ones who never read the Bible, they know this parable. And other parable that is famous is the parable of the prodigal son. This one as well, many people know, even though they never read the Bible. So, and we have other parables, like the one that we heard a few days ago about that woman who came to Jesus and was weeping and greeted him in the house of a Pharisee called Simon. And Jesus, in his house, spoke a parable to talk about the mercy to that woman. So anyway, in all kinds of parables that we find in Luke's gospel, always we find the mercy of God. Like this parable, in the very end, when Jesus asked to that scholar who was the neighbor of the robber's victim, his answer was the one who treated him with mercy. So this parable of Jesus, of the Good Samaritan, is to show us, first of all, his mercy to those ones who are suffering. So when this scholar came to Jesus and asked him when he asked what he should do to inherit eternal life, he knew what was the answer. He didn't come to Jesus because he would like to learn, but he came to Jesus to test Jesus. As the gospel says, he came to Jesus because he was wishing to trap Jesus with a question. And then Jesus asked him, so what you read in the law? What is written there? So the answer that he gave to Jesus would be the same answer that Jesus would give to him. Because in another part of the gospel, when somebody asked Jesus what was the greatest of the commandments, the answer was the same. You shall love the Lord your God and your neighbor. So what he answered to Jesus would be the answer that Jesus would give him. That's why Jesus said, you have answered correctly. So do this and you will live. But he was not happy, and he wished to trap Jesus again, and he asked, who is my neighbor? So when he asked Jesus, Jesus told him this parable to show him that he was wrong. For him, the neighbor was not a Samaritan for that scholar, because for every Jewish person, this passage of the Bible that we find in Deuteronomy chapter 6 and Leviticus chapter 19, they used to repeat it every day, every moment. But for them, the neighbor was not somebody out of the Jewish community. For them, the neighbor would be every Jewish like him. They didn't treat the Samaritans as the neighbor, because for them, Samaritans were people that was despised by God, and they were not pure like them. They were outcasts.
That's why in this parable, who took care of that man who was there, half dead, was a Samaritan. Two people passed by, priests and a Levite. These two ones, they were involved with religion. They were religious people, the Levites and the priests who passed by that man. Why they didn't help that man? Because they were concerned about the law. For the priest who passed by, if he touched that Samaritan, he would be impure. For the Levite, he was concerned about his safety. He thought, if I stop here to help this man, maybe the robbers is in some place, they are hiding themselves. When I stop, they are going to attack me. He was concerned about his safety. So both of them, they put in the first place the law and also the safety. They didn't put in the first place the man who was there half dead. My brothers and sisters, who is the Samaritan? Who is the dead man? Or who is this man who is in our lives today like the one who was half dead? In our lives, in our days, we have many people like this man in the parable who was half dead. Maybe we have people that is abandoned at home because they are alone. We have our sick people that sometimes no one go there to visit them. We have those ones who are suffering that sometimes no one have time to listen to them. So this man who was victim to robbers in the parable, he is in our lives, in our days. We have many of our brothers and sisters who are suffering in our days, and many times they have no one to look for them. They don't have a good Samaritan to care for them. They are abandoned, they are alone, and sometimes they have no one to talk to them. So not just at Jesus' time, that man who was concerned about was his neighbor. Not just that time. In our days, we must be concerned to meet our neighbor and also to serve them and to show them also our mercy. Because the mercy of God is not just to forgive sins. The mercy of God comes as well as grace and help. Every time that we practice this mercy to somebody, we are the good Samaritan of Jesus' parable, and also we are looking for to meet our neighbors as well. Caríssimos irmãos e irmãs, a pergunta que hoje este doutor da lei faz para Jesus no Evangelho é uma pergunta que também na nossa vida tem alguma importância, no sentido que talvez seja a pergunta mais importante que nós temos. Ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Esta é a pergunta. E a pergunta que talvez as pessoas que hoje ouvem a palavra, que hoje escutam o Evangelho, têm nos seus corações, seja a mesma: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Todos se preocupam, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Salvador, se preocupam em ganhar a vida eterna. Aqueles que não amam a Jesus, que não
acreditam na vida eterna não estão preocupados com isto, porque para eles a vida eterna não existe e eles também não acreditam nesta verdade. Mas aqueles que acreditam preocupam sim, exatamente. O que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna? E a maioria das pessoas na igreja hoje estão preocupadas com a vida eterna. Tanto é que tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas realizam, elas realizam somente pensando na vida eterna. Então, esta preocupação, muitas vezes, ela se torna mais importante do que talvez a nossa atenção às pessoas que sofrem. E aí acontece que nós acabamos por fazer as coisas somente por um legalismo. O que é o legalismo? Nós procuramos cumprir a lei porque pensamos que cumprindo a lei, muitas vezes, nós vamos estar justificados. Nós temos muitas leis que servem para regular a nossa vida fora da igreja, e muitas das leis nós nem sabemos se elas de fato são eficientes. Muitas leis que nós temos por aí, nós não sabemos, por exemplo, se elas ajudam ou atrapalham. Mas isso é um julgamento que nós não vamos fazer aqui, porque estamos falando de outra lei. Estamos falando da lei de Deus. O que é que aquele homem que pergunta para Jesus tinha como preocupação? Ele tinha como preocupação a lei. Por isso ele era um doutor da lei. E para ele era mais importante cumprir a lei do que certamente olhar para o sofrimento do outro. Por isso que quando ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele não está preocupado em saber se aquele que sofre era o seu próximo. Ele estava preocupado simplesmente em, digamos assim, pôr Jesus numa armadilha. Ele queria fazer uma trapaça contra Jesus, porque o Evangelho diz, logo aqui no começo, que ele fez essa pergunta para experimentar Jesus, não para saber a verdade. E ele, então, ao invés de experimentar Jesus, ele passou a ser experimentado, porque quem o experimentou, quem o testou foi Jesus. E quando ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer, Jesus logo disse, o que você lê na lei? Ele disse, eu leio na lei que eu devo amar a Deus, que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu ser, que eu devo amar a Deus com toda a minha inteligência. Ele deu essa resposta para Jesus, que é exatamente aquilo que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, aquilo que todo judeu sabe e aquilo que todo judeu repete mais de 6 vezes por dia. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ainda deve ensinar isso aos teus filhos, aos teus netos, às tuas gerações, deve pôr isto amarrado nos teus pulsos, na sua cabeça, e deve pôr isso na soleira da tua porta. É isso que está lá, escrito no livro de Deuteronômio. E depois ele repete, e amar o próximo como a mim mesmo, que é aquilo que ele lê no capítulo 19 do livro de do livro de Levítico, no versículo 18. Então isso, um judeu repetia todas as horas, todos os momentos. E quando ele dá essa resposta a Jesus, Jesus diz, você fez muito bem, a sua resposta está correta. Porque Jesus também teria dado aquela mesma resposta àquele doutor da lei. Mas ele não estava contente, ele queria saber, quem é o meu próximo? Para ele, o próximo era somente aquela pessoa que fazia parte da comunidade. Ele não pensava no próximo como aquele que estava fora da comunidade. Então, para ele estava bem, o meu próximo é aquele que é judeu como eu, ou aquele que vai se tornar judeu,
aquele que não é judeu não é o meu próximo. E Jesus exatamente conta a parábola do bom samaritano para exatamente dizer a ele que o próximo não é aquela pessoa que está dentro do meu círculo de amizades, que o próximo não é aquela pessoa que está próximo de mim por afeição, não é aquela pessoa que está próxima de mim porque eu amo a ela muito com todo o meu coração, que o próximo não é aquele que está próximo de mim porque eu acho que é uma pessoa boa para mim. Não, ele quis dizer, o próximo é aquele que precisa de você, o próximo é aquele que necessita da sua ajuda. Então, para aquele doutor da lei, o que Jesus estava dizendo era isso, que para saber quem era o próximo, era, primeiro de tudo, importante saber de quem ele se fazia próximo. Muitas vezes, nós, quando queremos descobrir o nosso próximo, nós devemos saber de quem nós nos fazemos próximo. E nós vamos saber que muitas vezes há pessoas que nós não toleramos, há pessoas que nós não gostamos, há pessoas que nós não amamos, e há pessoas que nós temos dificuldades de se relacionar com elas. Então, se houver pessoas assim na nossa vida, e nós queremos fazer o teste de quem é o nosso próximo, então vamos antes nos fazer próximos exatamente daqueles que nós temos mais dificuldade. Esta é uma primeira lição a aprender. A outra coisa é que Jesus ensina aquele doutor da lei que o mais importante não era a lei que ele sabia, mas o mais importante era se aquela lei o ajudasse a ajudar quem estava necessitado dele. Veja bem que passou perto daquele homem que estava ali quase morto, passou um sacerdote, diz o Evangelho. Talvez o sacerdote que ia para o templo estava tão preocupado em fazer o culto do templo, estava tão preocupado em começar na hora certa, estava tão preocupado talvez com o ritual que ele tinha que seguir, que ele não quis tocar no homem que estava quase morto. O judeu não tocava numa pessoa que não fosse também igual a ele, porque ele pensava, se eu toco nele, eu sou impuro, como diz a lei. E ele não tocou. Ele preocupado em cumprir a lei, e aqui é o que eu digo a respeito da lei, ele preocupado em cumprir a lei, ele se esqueceu que ele deveria primeiro de tudo ser humano. Ele deveria primeiro de tudo ser humano, não legalista. Então muitas vezes nós fazemos coisas por legalismo. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu vou rezar o terço porque a lei manda que eu reze o terço, eu tenho que rezar o terço, porque senão eu não posso ser salvo. Isso é legalismo. Eu rezo o terço porque eu amo nosso Senhor e porque aquela oração tem que me fazer amar as pessoas, porque senão não há valor em si. Eu vou à missa porque se eu não for à missa eu não vou me salvar. Mas vem à missa, repete as coisas na missa como uma máquina. Às vezes não reza nem direito na missa, não sabe nem qual é o evangelho, não prestou atenção nem na palavra, não se concentrou, mas cumpriu um preceito. E aonde é que está o amor àquilo que se está fazendo, que deve levar a amar também o outro? É só um preceito. Por isso que o preceito, por isso que a lei, ela não serve para salvar ninguém. É isso que Jesus quer falar. Aquele homem que pergunta, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ora, ele sabia a lei, mas não sabia praticar a lei. Por quê? Continuava a desprezar os samaritanos, continuava a desprezar quem não era igual a ele, quem não era do mesmo grupo que ele, e continuava a usar a lei somente para julgar, mas não usava a lei para praticar a misericórdia. E o que Jesus está dizendo aqui é isto: se a lei de Deus, aquela lei que nós conhecemos, se ela não nos ajudar a ver
nas pessoas que também são iguais a nós, o nosso próximo, ou se não nos ajudar a estarmos próximos daqueles que nós temos dificuldade em amar, certamente a vida eterna não é para nós, porque a vida eterna é para aqueles que de fato também se esforçam em amar aqueles que ainda não amam, aqueles que ainda estão longe da gente no sentido da relação humana. É certo que na nossa vida nós temos pessoas que nos fazem sofrer, pessoas que machucam e que muitas vezes nos magoam. E é certo que nós temos muita dificuldade de nos aproximar das pessoas que nos magoam, das pessoas que nos machucam. Mas também é certo que estes momentos, eles têm que ser para nós momentos de conversão. Porque Jesus está dizendo no Evangelho, com esta parábola do bom samaritano, que a nossa relação deve ser uma relação feita também de misericórdia. A misericórdia de Deus não é somente para se tratar do perdão. É certo que o perdão é aquele que supera toda e qualquer desavença. Mas a misericórdia de Deus, ela se trata também de olhar com compaixão para aquele que sofre, para também aquele que nós não amamos completamente. Isto é a misericórdia de Deus. E a parábola do bom samaritano é justamente para nos ajudar a não julgar as pessoas que muitas vezes nós não consideramos próximas de nós. É para nos ajudar a tirar do nosso coração toda e qualquer situação que causa rancor em nós mesmos contra os outros. Por isso, para ganhar a vida eterna, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós saibamos uma coisa, que Jesus, ele se faz nosso próximo para nos amar. Não somos nós que nos fizemos próximos de Jesus, mas foi Jesus que se fez próximos de nós. Assim como nós, na nossa vida, somos convidados a nos fazermos próximo dos outros também. É nesse sentido que todos vão ser parte do nosso círculo de relacionamento. Então, nesta parábola, Jesus está ensinando àquele doutor da lei que a lei que ele sabia, que o ajudava a ser próximo a Deus, era a mesma lei que deveria ensiná-lo a ser próximo daquele que ele desprezava. Nesse caso, aqui, o desprezo que os judeus faziam em relação aos samaritanos. Assim sendo, a palavra que Jesus nos dá é um exercício para que nós também aprendamos desde este momento o que temos que fazer para ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer. Por esses sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde, na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil, we pray. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait to best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, my soul shall be healed. Let us pray. May the sacrament we have received, O Lord our God, nourish in us that faith taught by the apostles and kept safe by the labors of our faith. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit.
Brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.